Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e esse é o podcast Educação Eleitoral. Hoje nós vamos falar sobre as fontes do direito eleitoral. Mas para começo de conversa, precisamos saber o que é fonte, não é verdade? Pois bem, fonte, segundo o dicionário, é aquilo que dá origem a algo, é o princípio de alguma coisa. No direito, no entanto, fonte é sinônimo de fundamento. Então hoje vamos falar sobre as fontes ou fundamentos do nosso direito eleitoral. José Jairo Gomes divide as fontes do direito eleitoral em fontes materiais e fontes formais. Segundo o mestre, fontes materiais são os múltiplos fatores que de alguma forma influenciam o legislador em seu trabalho de criar normas jurídicas. Englobam, portanto, tendências psicológicas, fenômenos e dados do ambiente social, pesquisas de ordem histórica, econômica, religiosa, axiológica, moral, entre outras. O autor cita também os lobbies que os grupos poderosos fazem para influenciar o conteúdo da norma jurídica produzida, Já as fontes formais são aquelas em que os veículos ou meios em que os juízos jurídicos são fundamentados. Em outras palavras, é a própria norma, a jurisprudência e a doutrina. Destaco, em especial, dentre as fontes formais, a Constituição de 88, com diversos dispositivos que fundamentam o nosso direito eleitoral. Também são fontes formais do direito eleitoral a legislação infraconstitucional, com toda certeza, a legislação federal. Isso porque a própria Constituição estabeleceu que legislar sobre direito eleitoral é competência privativa da União, na forma do artigo 22, inciso 1º. Se houver uma norma de direito, uma norma estadual ou municipal legislando sobre direito eleitoral, essa norma será inconstitucional, tá bom? Então, legislação infraconstitucional, que é fonte do direito eleitoral, é a legislação federal somente. No âmbito do direito internacional, eu destaco os tratados e convenções internacionais que tratam dos direitos políticos. Especial atenção é o que nós temos que dar ao artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica. É um dispositivo riquíssimo e serve para fundamentar debates interessantes sobre a convencionalidade das normas e regras eleitorais em vigor no nosso país. Um dos temas que é debatido baseado nesse artigo 23 é a questão da candidatura avulsa. Os defensores da candidatura avulsa se fundamentam nesse dispositivo, o artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, tá bom? Embora a nossa Constituição e a jurisprudência nacional não admitam, os defensores da candidatura avulsa se fundamentam e alegam até uma inconvencionalidade das normas produzidas aqui no Brasil sobre a candidatura avulsa, baseado justamente no artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica. Outras normas relevantes, como fontes do nosso direito eleitoral, são o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei das Inelegibilidades, a Lei 6.091 de 74, que regulamenta o transporte e a alimentação de eleitores, e também a Lei dos Partidos Políticos, gente. As resoluções do TSE, especialmente aquelas que regulamentam o processo eleitoral, ou seja, aquelas que são produzidas até 5 de março do ano da eleição, também são consideradas, de acordo com a nossa doutrina, fontes do direito eleitoral brasileiro. As consultas, ainda que não tenham natureza jurisdicional, posto que não envolvem lide, porque as consultas são feitas por partidos políticos ou autoridades aos tribunais sobre questões em tese a respeito da matéria eleitoral, ou seja, não há lide, não há partes envolvidas, não há um julgamento concreto a respeito de uma lide. Tem-se na doutrina que as consultas respondidas pelos tribunais, tanto pelo TSE quanto pelos TREs,
são fontes, sim, do direito eleitoral. Além disso, a jurisprudência consolidada e a nossa doutrina também. Tá bom, gente? Esse podcast, esse episódio foi baseado na doutrina do nosso mestre José Jairo Gomes. Se você buscar algum outro doutrinador, é capaz que não haja essa divisão entre fontes materiais e formais, né? Como é capaz de haver mais subdivisões. Além das fontes formais e materiais, o autor ia além, fazia outras subdivisões, como fontes formais diretas, fontes formais indiretas, mas a doutrina majoritária entende que as fontes do direito eleitoral são baseadas nessa obra aqui do mestre José Jairo Gomes, entre fontes materiais e fontes formais. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar para vocês sobre as fontes do direito eleitoral. Obrigado por me acompanhar. Sigam o nosso Instagram também, Educação Eleitoral. E até o próximo episódio. Beijo grande, gente.